Meu nome é Flávio Henrique Mingante Schlittler, sou nascido aqui em Rio Claro mesmo, sou rio-clarense. Eu entrei para a universidade no tempo ainda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, né? Portanto anterior à Unesp, no curso de Geografia. E eu fiz 2 anos de Geografia e em 1976 abri o vestibular, o vestibular para o primeiro curso de Ecologia no Brasil, no país, né? E eu prestei vestibular e passei na Ecologia. Então, eu sou formado na primeira turma de Ecologia do Brasil. Hoje nós temos vários outros cursos, né? Não são muitos, mas acho que são 9 ou 10 cursos, além de Rio Claro. Me formei aqui em Ecologia e logo em seguida entrei na pós-graduação na Biologia Vegetal, em Ciências Biológicas, na área de concentração em Biologia Vegetal, orientado pelo saudoso professor Jorge Demarines, né, que era do Departamento de Botânica. Quase ao término do meu doutorado, eu fui contratado na Unesp, aí já então. Bom, em 1976, foi os institutos isolados do Estado de São Paulo, a maioria das pessoas sabe, né, se juntaram e foram transformados na Unesp, né, e em 1976 eu comecei o curso de Ecologia, então eu entrei para a Ecologia junto com a criação da Unesp. Bom, na pós-graduação, fui contratado ainda antes de me doutorar pelo Departamento de Ciências Ambientais da Unesp de Presidente Prudente, onde fiquei pelo menos uns 6 anos, e depois abri uma vaga aqui no Departamento de Ecologia de Rio Claro, e eu vim para cá, e responsável, como sou até hoje, pela disciplina Ecossistemas Terrestres. E também, posteriormente, assumi a disciplina Metodologia do Estudo de Impactos Ambientais. E sou responsável por essas 2 disciplinas até hoje. A questão de alguns anos, 5 ou 6 anos atrás, houve uma modificação na estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas e eu passei a dar a disciplina Ecossistemas, tanto para o integral como para o noturno. Então, hoje eu sou responsável por 4 disciplinas na graduação, 2 na Biologia, 2 nas Ciências Biológicas e 2 na Ecologia. Bom, a minha carreira lá em Prudente foi relativamente rápida. Um pouquinho antes de terminar o doutorado, eu vim para Rio Claro, né, fui contratado aqui. Aqui fui chefe de departamento da Ecologia e fui, em 1993, convidado pelo professor Sérgio Nereu Pagano, então diretor aqui do Instituto de Biociências, a participar da equipe gestora, né, da instituição, e assumi então o cargo de diretor administrativo por 3 anos, mais ou menos, até o final da gestão do professor Pagano. Né? Formávamos uma equipe muito coesa, muito ajustada, né? na direção do Instituto, que era o professor Pagano como diretor, o professor Newton Eble como vice-diretor, a professora Lázaro Cordeiro como diretora acadêmica e eu como diretor administrativo, diretor técnico de administração. Bom, ainda voltando a falar um pouco do curso de Ecologia, que eu me formei na primeira turma, né, a minha decisão, eu fazia Geografia, por fazer Ecologia, ou por prestar vestibular para Ecologia, a época, né, 1970, os anos 70, meados dos anos 70, ainda resquícios daquela primeira reunião mundial sobre o tema meio ambiente, ecologia, realizada em Estocolmo, em 1972, né? Isso se refletiu na inteligência, na mídia, na academia, né? no país, no mundo todo, e evidentemente aqui no Brasil. E nós passávamos, o Brasil, né? Passava por uma época um tanto quanto atribulada do ponto de vista ambiental. Não vou entrar na questão política, pelo menos, mas do ponto de vista ambiental. Haja visto que construía-se a Transamazônica, o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, né? Imensas áreas estavam sendo adquiridas para construir polos de atração
desenvolvimento, né? O projeto Jari, na Amazônia. Então, era um Cubatão, era um problema de poluição seríssimo, né? Crianças nascendo com defeito em função da poluição. Isso fez com que algumas pessoas, muitas pessoas, poderia dizer, né, se voltassem para a questão da movimentação ambientalista, né, os movimentos ambientais, os movimentos ecológicos. E não só nesse aspecto, mas também no aspecto de mudança da visão que a ciência tinha, né, das questões ambientais. Eu acho que isso fez com que eu me interessasse na proposta, que nem se chamava curso de ecologia, para que vocês tenham uma ideia, era curso de preservação do meio ambiente. E assim era o nome do curso. Quando prestei o vestibular, esse era o nome. Um ano depois mudou para simplesmente curso de ecologia, com alguma modificação curricular, mas que eu acho muito mais coerente do que preservação do meio ambiente, né? Os profissionais seriam o quê? Preservólogos, né? Então, na verdade, somos ecólogos. Participei ainda como já formado em ecologia, como docente, né, da Unesp, do curso de ecologia, né? Participei da fundação da Sociedade Brasileira de Ecologia, que começou aqui em Rio Claro. Hoje tem uma penetração em várias outras universidades, vários outros estados, né? Imagino que hoje a presidência, a sede está na USP, mas percorreu vários estados aí, Brasília, Bahia, mas nasceu aqui em Rio Claro, né? Os fundadores foram os professores do curso de ecologia, do departamento de ecologia, no qual eu me incluía na época. Em relação à pós-graduação, né, ela foi todinha feita aqui em Rio Claro também, né? A minha vida acadêmica, profissional, de estudante, é toda relacionada com o Instituto de Biociências, né? Eu fiz a pós-graduação, como eu já disse, em Ciências Biológicas, na área de concentração em Biologia Vegetal, mestrado e doutorado, ambos os níveis orientados pelo professor Jorge de Marines, do Departamento de Botânica. No mestrado eu trabalhei com plantas, na verdade a formação do subbosque de Rio Claro tem uma tradição muito grande, né, o plantio de eucaliptos, já visto que nós estamos aqui ao lado, né, da Floresta Estadual Navarro de Andrade. Na época em que eu era aluno de graduação e de pós-graduação, era o Horto Florestal Navarro de Andrade. E lá no Horto, a tradição que nós tínhamos, né, de trabalhar tanto na área de zoologia, botânica, ecologia, com essa imensa área aí que nos apresentava nossos vizinhos, né, de fácil acesso, etc. Eu trabalhei, então, a minha dissertação foi sobre formação de subbosques em plantios mais modernos e mais antigos de eucaliptos, né? Existem várias idades de plantio no horto florestal, no antigo horto florestal, então, e espécies diferentes. Então eu avaliei a formação desse subbosque, plantas nativas, né? Árvores, essências nativas, árvores que invadiram, né? Através de zoocoria, enfim, por várias formas, né? Invadiram esses talhões e formaram verdadeiras florestas, né, nativas, poderia se chamar assim, embaixo dos plantios de eucaliptos, né. E depois, imediatamente terminando o mestrado, eu já iniciei o doutorado, né. E aí, como eu já estava em Presidente Prudente, trabalhando lá no Departamento de Ciências Ambientais, até por uma facilidade de proximidade, a cidade de Presidente Prudente fica a mais ou menos 180 quilômetros na época ainda não era um parque estadual, era a reserva estadual do Morro do Diabo, ali no Pontal do Paranapanema, uma das maiores áreas ainda florestadas, de florestas estacionais semideciduais no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, né? Não me lembro agora o número, mas me parece que são 36 mil hectares de florestas nativas espalhadas na área do parque, né? E depois
através de uma lei estadual, se transformou em parque estadual. Deixou de ser reserva e se transformou em parque. Mas eu trabalhei em algumas áreas de boa conservação ecológica, né, dentro da reserva, dentro do parque, né, áreas de floresta nativa, pouquíssima perturbação, onde eu fiz uma avaliação da ciclagem dos nutrientes, do retorno nutricional na relação solo-planta, na floresta, né, e também um estudo fitossociológico, né, o levantamento das principais espécies arbóreas, né, que constituem a floresta e seu relacionamento com o solo e com a topografia, né. Trabalhei em 3 níveis, nível de baixada, da vertente, do topo da floresta. Enfim, esse foi o meu doutorado. E, na livrodocência, né, já no ano 2000, né, já aqui no Departamento de Ecologia, eu não desenvolvi uma tese, eu apresentei, como responsável pela disciplina Ecossistemas Terrestres, né, eu fiz uma espécie de um conjunto, né, de avaliações dos trabalhos que desenvolvi em relação aos ecossistemas terrestres. Minha outra área de pesquisa, impactos ambientais, não foi abordado na minha livrodocência. Então, a partir de 2000, me tornei livrodocente aqui do Departamento de Ecologia, do Instituto de Biociência, a regulamentação da profissão de ecólogo. Nós, como eu disse, né, logo depois da minha formatura, da primeira turma, ou pelo menos durante os anos seguintes à formação das primeiras turmas, nós formamos uma associação chamada, que existe até hoje, Associação Brasileira de Ecólogos, a ABE, e essa ABE iniciou, em conjunto com o Departamento de Ecologia, né, um trabalho, um conjunto de ações, né, visando a regulamentação da profissão. Haja visto que várias profissões que não eram regulamentadas foram regulamentadas nesse meu período aí, que eu, até onde me lembro da minha vida acadêmica, como aluno, depois como docente. Uma delas, as ciências biológicas. A biologia não era regulamentada. E eu me lembro e nós, como ecólogos, participamos, inclusive, né, a associação participou dando apoio à regulamentação das ciências biológicas, até visando que futuramente nós poderíamos nos encaixar nessa regulamentação. O que não é de todo inviável. Durante esses anos aí de luta pela regulamentação do curso, o curso é perfeitamente regulamentado, eu gostaria de dizer isso, né, reconhecido pelo MEC, né, e os vários outros cursos de ecologia que vieram subsequentes também são hoje reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, né, mas a profissão não é regulamentada. E nesse processo de tentativa dessa regulamentação, a Associação da Biologia, né, o CRB, através do seu órgão nacional, né, localizado em Brasília, enviou um convite, né, à Associação Brasileira de Ecólogos que, se conseguíssemos nossa regulamentação, enquanto não fosse possível formar um conselho, porque me parece que há uma regulamentação federal de que os conselhos têm que ter um determinado número de filiados, se eu não me engano, por volta de 2000, uma coisa assim, nós não teríamos ainda, na época, massa crítica para formar um conselho. O CRB, na verdade, o CFBio, né, o Conselho Federal de Biologia, ofereceu que poderíamos ficar abrigados no CFBio até que tivéssemos possibilidade de formar o nosso conselho. Bom, mas isso é uma segunda etapa. No momento, há um processo, na verdade, é um terceiro projeto que tramita na Câmara Federal. Nós tivemos um primeiro projeto no início dos anos 90, que, por uma série de falhas na sua condução, foi retirado, e um segundo projeto muito bem montado, né, pelos ecólogos que participaram, né, com a participação, inclusive, de alunos, professores do Departamento de Ecologia. Eu gostaria de destacar, nesse momento, o trabalho do professor Célio Augusto Rugani, que foi uma das pessoas que
batalharam com muita força, né, pela condução desse projeto, né, desse projeto de lei, né, que tramitava então no Congresso, e chegou a ser aprovado em todas as comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Trabalho, etc. E como era um voto de bancada, se eu não me engano o nome é esse, né, só os líderes votaram, foi aprovado. Mas durante o processo de sancionamento da lei pelo presidente da República, então o presidente Lula, ele vetou. O projeto foi vetado baseado num parecer do Ministério do Trabalho, dizendo que a profissão de ecólogo seria uma justaposição com com várias outras profissões, como biólogos, agrônomos, engenheiros químicos, etc, etc, etc. Esse parecer não levou em consideração que o projeto que tramitava e que foi aprovado, né, reconhecia que há uma justaposição com outros profissionais, como existem várias outras profissões, mas que nós tínhamos um escopo diferenciado, né, que foi chamado a atenção disso no projeto, mas parece que não foi levado em consideração por esse parecer que veio do Ministério do Trabalho na época. Então, houve um veto, né, da Presidência da República e nós não conseguimos, então, a regulamentação. Após isso, tramita hoje, seria um terceiro projeto de lei, né, no Congresso. Na época, uma das pessoas que encaminhou era através de políticos, né, deputados federais, mas uma das pessoas que levou à frente, né, o encaminhamento desse projeto de lei foi, na época, o presidente da Associação Brasileira de Ecólogos, né, e um ecólogo formado aqui em Rio Claro também. E, no momento, me parece que esse projeto de lei, eu não tenho certeza absoluta em que instância está parada no Congresso, mas me parece que já passou por várias comissões aprovadas, está na Comissão de Justiça do Trabalho, ou de Justiça e Trabalho, né, no Congresso Nacional, e a nossa esperança é que, dessa vez, esse projeto de lei seja aprovado com a regulamentação. O que isso implica? Porque me parece que existe no Brasil, como deve existir em outros países, reservas de mercado para as pessoas. Então, de repente, você tem a qualificação de um profissional colocada em dúvida porque ele não tem um conselho profissional que o ampare. Por um lado, eu acho que é muito bom que os conselhos profissionais existem, que ampare o profissional, seja de que profissão for, e que também proteja a sociedade dos maus profissionais, das pessoas que não têm um preparo tecnológico para emitir laudos, participar de projetos e assim por diante. Eu acho que essa regulamentação deveria por aí. Mas no Brasil, e essa é uma visão muito particular minha, me parece que os conselhos profissionais, as regulamentações de profissão são muito mais usadas para reserva de mercado do que para proteção da sociedade e do profissional. É assim que eu vejo. Na minha opinião, o que deveria ser levado em conta é a competência de cada profissional, né? Se eu sou um empregador e preciso do trabalho de um determinado profissional, eu gostaria de contratar alguém que tivesse a competência para exercer e desenvolver, enfim, solucionar os problemas que eu, como empregador, teria, e não como preocupado se ele tem um conselho profissional por trás disso. Enfim. Desse modo, eu concluiria essa questão dizendo o seguinte, que os profissionais formados em ecologia têm essa dificuldade de não ter um conselho profissional, mas, no entanto, eles têm conseguido as suas colocações. Em primeiro lugar, universidades. A pós-graduação facilita, né, a entrada para as universidades desses profissionais. Eu tenho muitos colegas formados comigo na primeira turma e nas turmas subsequentes e em outras universidades formados em ecologia que estão em universidades exercendo a docência, trabalhando com pesquisa, em ecologia, óbvio, né? E também profissionais ligados a órgãos estatais, seja
nos níveis federal, estadual e municipal, né? Algumas instituições abrem concursos, né, e têm selecionado, né, vários ecólogos, né, a IBAMA, aqui no estado de São Paulo, o Instituto Florestal e as prefeituras também, né? As prefeituras têm contratado ecólogos. E uma terceira, né, forma de atuação desses ecólogos é na atividade particular, né? Seja na formação de empresas, né, prestadoras de serviços ambientais, consultorias ambientais, seja como proprietários dessas empresas, seja como ecólogos, né, contratados por essas empresas para desenvolver trabalhos relacionados com meio ambiente, ecologia, preservação, etc. Os cargos administrativos e, ao mesmo tempo, relacionados com acadêmicos, né, relacionados com a academia, com a universidade. Eu fui chefe de departamento de ecologia, em 2 oportunidades. Fui coordenador do curso de ecologia, em 2 oportunidades, né, e diretor administrativo, como eu já disse, né, e por várias ocasiões fui membro da congregação, conselho de departamento, membro do conselho universitário da nossa universidade, né, representando os docentes aqui do Instituto de Biociência, né, através de votação. Eu fui durante 2 anos, né, que era o mandato do representante. Aliás, eu fui representante quando você foi o diretor, né, nós viajávamos juntos, inclusive. Também uma participação que eu acho importante para a minha carreira e para a Unesp, né, eu fui o representante da Unesp no CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? O Conselho Estadual do Meio Ambiente é um órgão que é representativo da sociedade. No caso do Estado de São Paulo, paulista, o CONAMA, né, o Conselho Nacional Representativo da Sociedade Brasileira. Aqui no Estado de São Paulo, várias entidades, né, têm assento, né, têm direito a ter a sua representação, né? A OAB, o CREA, as ONGs ambientalistas, as autarquias estaduais e as 3 universidades, as nossas 3 estaduais, Unicamp, Unesp e USP. Eu fui durante 2 anos o representante indicado pelo reitor na época, fui representante da Unesp no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, que é um outro trabalho que eu acho que foi representativo, né, para a minha carreira e para o meu instituto, né, enfim, para o meu departamento, para o curso de ecologia.